Queridos amigos, irmãos espíritas das terras nipônicas, aqui é a Júlia Neso, de São Paulo, Brasil, e sou da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre os centros espíritas e suas atividades. O centro espírita são núcleos em que nós estudamos, são núcleos de fraternidade, são núcleos de oração, de trabalho, em que praticamos tudo isso à luz da doutrina espírita. São escolas de formação espiritual, moral, que trabalham também à luz da doutrina. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam a casa espírita com o propósito de buscar ou de obter orientação, de buscar esclarecimento, de buscar ajuda e também consolação. Então, é um local de convivência fraterna para com todos. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 334, Kardec diz que esses grupos espíritas devem corresponder-se entre si, devem visitar-se, devem permutar observações, suas experiências, podem, desde já, diz ele, já naquela época, formar o núcleo da grande família espírita, uma grande família espírita que se estenderia pelo planeta Terra inteiro, que diz ainda Kardec que unirá os homens por um único sentimento, que é o sentimento da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, Kardec já previa e já recomendava esta orientação às casas espíritas, aos centros, para que se visitassem e permutassem as suas experiências. É o que as federativas realizam, é o que os órgãos de unificação, tentando realizar os seminários, encontros, simpósios, congressos, onde os espíritas de toda parte podem se reunir exatamente para trocar experiências. Porque um grupo, uma pessoa, pode errar muito, mas se todos estiverem trocando experiência, nós realizaremos um trabalho bem melhor e mais eficaz. Os núcleos espíritas devem ter como suas atividades, iniciando pelas palestras públicas, palestras com temas doutrinários, evangélicos, palestras que devem ser ministradas por pessoas com bom conhecimento, que procure preservar a fidelidade doutrinária, que conheça os princípios da doutrina espírita. Também são partes das atividades das casas espíritas o estudo sistematizado da doutrina espírita, de forma programada, metódica, constante, destinada às pessoas de todas as idades, de todos os níveis sociais, culturais, porque o espiritismo deve ser disponibilizado para todas as pessoas que queiram naturalmente. Realizam atividades de atendimento espiritual no centro espírita, para as pessoas que procuram a casa espírita para seus esclarecimentos, que procuram para orientação, ajuda, assistência espiritual e moral também. Abrangendo as atividades, então, no atendimento fraterno, da recepção, do atendimento fraterno, da explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, do passe, da água fluidificada, irradiação ou vibração e Evangelho no lar. Também são recomendadas as atividades na casa espírita de estudo e educação da mediunidade com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas. Realizar também as reuniões mediúnicas destinadas à prática da assistência aos espíritos desencarnados necessitados de orientação e de esclarecimento. Realizar as atividades de evangelização, que é muito importante também. Evangelização espírita da infância e da juventude. Também de uma forma
programada, metódica, sistematizada, atendendo a criança e o jovem, esclarecendo, orientando dentro dos princípios da doutrina espírita. Também realizar as atividades de divulgação da doutrina espírita, utilizando todos os veículos de comunicação social espírita, como palestras, conferências, livros, jornais, revistas, boletins, folhetos. Hoje utilizamos a rádio, televisão, internet, usamos os meios de comunicação, as redes sociais. Enfim, eu creio que nós espíritas temos trabalhado bem dentro da comunicação social espírita. Também não esquecer da realização do serviço de assistência e promoção social. Eu sei que existem países que não têm tanta necessidades materiais, outros países que ainda são muito carentes, como nos países da América do Sul, o Brasil, por exemplo, e outros países, mas no Japão eu sei que não tem tanta necessidade de assistência social, mas ainda tem aqueles que são chamados de homeless, que são os moradores de rua, e também no Japão eu sei que os grupos espíritas têm realizado aquele trabalho de atendimento, de apoio espiritual, de enviar livros e até de ajuda material para aqueles que se encontram presos, encarcerados nas penitenciárias no Japão, e entre eles tem muitos brasileiros e muitos latino-americanos. Então são trabalhos que são muito essenciais, vamos dizer assim, trabalhos primordiais para uma casa espírita bem estruturada. Naturalmente, para essa estruturação, nós recomendamos que as casas espíritas possam participar do movimento de unificação, de trocar experiências, de conhecer outras casas espíritas, de desenvolver o costume da visitação de uns para com os outros, até para que nós possamos nos fortalecer em estando juntos, né? Como disse o Dr. Bezerra de Menezes, vamos nos tornar um feixe de varas, porque um feixe de varas nós estaremos mais fortes, unidos para um trabalho que é muito grande na seara de Jesus. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço para todos vocês e um ótimo evento.